A Conab divulgou na manhã desta terça-feira o seu primeiro levantamento a respeito da expectativa de produção de café do Brasil no ano de 2017. Como já era esperado, os números indicam uma produção bem menor em relação ao que o Brasil colheu na temporada 2016. Isso por conta da bienalidade negativa para a variedade arábica já esperada para este ano de 2017. A bienalidade é uma característica muito conhecida da produção de café aqui do Brasil, quando há uma produção de café alto alternado com um ano de safra baixa. Como 2016 foi um ano de bienalidade positiva, 2017, portanto, será um ciclo negativo. A primeira estimativa da Conab diz o seguinte em relação à produção brasileira de café da temporada, considerando as variedades arábica e conilon. Ela está estimada entre o intervalo de 43 milhões 650 mil sacas de 60 quilos até 47 milhões e 510 mil sacas, indicando, portanto, um número bem menor em relação ao que foi produzido no ano passado. Veja na coluna em amarelo, quando foram retiradas dos campos 51 milhões 370 mil sacas de 60 quilos. Essa redução, veja só, pode ficar entre 7,5% a 15% inferior em relação à produção do ano passado. E a produção de café arábica pode ficar menor, quase 20% no ano de 2017, por conta da bienalidade que a Juliana acabou de explicar. A queda, ela pode ficar entre 12,7% até 19,3% de recuo frente àquilo que foi produzido no ano de 2016. Isso representa uma produção de 35 milhões e 10 mil sacas, o intervalo analisado, até 37 milhões 880 mil sacas. Em resumo, vai haver recuo frente àquilo que foi produzido um ano antes, que deve ficar, como eu disse, entre 12,7% até 12,3% menor do que 2016. Já para o café conilon, com as voltas, pelo menos um pouco da volta das chuvas para a região, principalmente produtora do Espírito Santo, nas regiões de conilon, a expectativa é que haja uma recuperação na produção brasileira. Vamos mostrar nos gráficos agora como é que fica a situação do arábica e também do conilon. Nós temos aqui o primeiro destaque para o café arábica, trazendo aquela situação que eu havia explicado, de 35 milhões e 10 mil sacas até 37 milhões e 880 mil sacas, é a expectativa que se tem da Conab nesse primeiro levantamento. Redução de 12,7% até 19,3%, dependendo de como que vai andar essa safra de café. Por aqui agora a gente continua falando, só que agora mostrando um pouco do cenário do café conilon. Então você tem comigo aqui o destaque, café conilon agora sendo mostrado, e tem essa seguinte situação. 8,64 milhões de sacas até 9 milhões 630 mil sacas de café conilon a serem produzidos no Brasil. É uma recuperação importante que pode ser de 8,1% até 20,5% frente ao ano de 2016, de acordo com esse primeiro levantamento. E falando em café conilon, deve sair nesta terça-feira mais um episódio a respeito da decisão sobre a importação de café conilon do Brasil, café conilon de outras origens, para atender a atual necessidade do Brasil, que se vê com abastecimento enfraquecido por conta das quebras de safra no principal estado produtor, Espírito Santo. Representantes da cadeia produtiva do café e da cadeia industrial se reúnem na tarde de hoje, junto com a Conab e com o Ministério da Agricultura, para dar continuidade às negociações. Olha, o estado do Espírito Santo, que sofreu com tanta falta de chuva nos últimos anos, ainda passa por preocupações em relação ao clima. A Nadiara conta pra gente agora como que o tempo se comporta por lá nos próximos dias. Nesses últimos dias, a chuva aumentou sobre o interior do Brasil e, inclusive, chegou com forte intensidade sobre áreas produtoras de café de São Paulo e Minas Gerais. O índice de umidade no solo tem chegado até 100% nesta área rosa do mapa. Mas a mesma condição não é observada sobre o Espírito Santo. A chuva não tem se regularizado e grande parte das áreas produtoras do estado capixaba apresentam índices entre 10% e 20%. Isso não proporciona
condições favoráveis ao desenvolvimento dos cafezais. Sobre o estado de Rondônia, estado que tem se destacado também na produção de café, o índice de umidade no solo está bastante elevado, chega a 100% em grande parte das áreas produtoras por causa da chuva mais frequente e volumosa. Agora, para os próximos períodos, isso não deve mudar muito, porque a chuva mais forte continua acontecendo sobre áreas produtoras do norte de São Paulo, interior de Minas Gerais e também do estado de Rondônia. Nestas áreas, o índice de umidade no solo continua em elevação. Enquanto isso, sobre o Espírito Santo, a chuva ainda não chega com forte intensidade. Neste próximo período, inclusive, a previsão é de predomínio do tempo seco e a situação deve se agravar mais ainda nos cafezais. Durante o segundo período, entre os dias 22 e 26 de janeiro, a chuva até se espalha um pouco mais, chegando ao interior capixaba, mas o volume de água será muito baixo e insuficiente para encharcar o solo e melhorar as condições das lavouras. Enquanto isso, vai continuar chovendo de forma frequente sobre as lavouras aqui do sul de Minas Gerais, norte de São Paulo e principalmente no estado de Rondônia. O estado de Rondônia, inclusive, deve ter registros de chuva acima da média para o período. E agora, para os próximos períodos, esse excesso de umidade é que pode ser um problema para os cafezais. Enquanto isso, no Espírito Santo, apesar de uma condição melhor em relação à safra passada, porque tem previsão para alguns episódios de chuva, a situação ainda vai continuar crítica, porque ao longo do verão, pelo menos então até meados de março, a chuva não deve atingir a média climatológica. Vai continuar chovendo em grande parte do sudeste, mas a chuva não chega de forma intensa aqui entre Espírito Santo e norte de Minas Gerais, a ponto de atingir a média esperada para o período. Então, mais uma vez, teremos problemas com a safra de café Conilon por causa dessa irregularidade do clima sobre o interior capixaba.